Oi, gente. Pois é, o Bolsonaro não quer demitir o ministro do Laranjal. Do que eu tô falando? Vocês devem estar sabendo que o ministro do Turismo, ele é o ministro que está envolvido, né? Tem vários dos seus assessores foram presos com o escândalo dos laranjas do PSL. Mas o Bolsonaro, através de seu porta-voz, diz não cogitar demitir o ministro do Turismo, e nós vamos falar sobre essa reportagem que traz essa notícia no dia de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e considere se tornar um apoiador. Vai haver um link no comentário fixado no início dos comentários. Você pode também se inscrever nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e em demais redes. Vamos à notícia. Segundo o general, o presidente aguardará inquérito da Polícia Federal para decidir sobre Marcelo Álvaro Antônio. O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rego Barros, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro não pretende, pelo menos nesse momento, afastar Marcelo Álvaro Antônio do comando do Ministério do Turismo. Segundo ele, o presidente vai aguardar a conclusão do inquérito da Polícia Federal que investiga o esquema de candidaturas de laranjas do PSL, caso revelado pela Folha, para tomar uma decisão sobre a permanência ou exoneração do ministro. Na semana passada, 3 assessores do ministro foram presos, como eu tinha dito, né? E nessa segunda-feira eles foram liberados e indiciados pela Polícia Federal por suspeita dos crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa. Vale dizer que parece que o problema não é só em Minas Gerais, não. O PSL em vários estados não tinha mulheres suficientes para preencher a cota e conseguiu convencer algumas mulheres a serem laranjas para receber o recurso do fundo partidário e devolver esse recurso de forma ilícita para ele ser utilizado ou em campanha de outras pessoas ou até embolsado por membros do PSL. Então parece que a coisa vai ser grave. Ele, o presidente, aí vem a matéria, demonstrou reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo ministro. Ele aguarda as investigações da Polícia Federal para, após analisá-las, tomar as decisões que sejam necessárias, de manutenção ou não manutenção. Mas esse não é um tema que perpassa pelo presidente nesse momento. Estranho, né? Ele falou tanto contra a corrupção e tem uma pessoa que tem uma enorme possibilidade de ser corrupta, assumindo o Ministério do Turismo, quer dizer, um ministério, um cargo do alto escalão do governo federal, e ele não vai afastar, pelo menos afastar, né, no mínimo afastar, se não quer demitir, poderia pelo menos afastar enquanto a investigação está rolando, né? Em conversa com a imprensa, o porta-voz disse ainda que Bolsonaro não teve em nenhum momento uma suposição de tirar o ministro do cargo e na semana passada o presidente havia dito, no entanto, que analisaria o caso nessa segunda e que tomaria uma providência se fosse descoberta alguma coisa mais robusta. Ele não está satisfeito, né? O presidente se encontrará com o ministro nesta terça-feira durante a reunião ministerial e deve ter uma audiência privada com ele no Palácio do Planalto até quinta-feira. Nessa segunda-feira, ele discutiu a investigação sobre as candidaturas laranjas com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Apesar da decisão de Bolsonaro, a maior parte do núcleo militar defende que o presidente demita imediatamente o ministro, evitando que a sua permanência desgaste ainda mais a imagem do governo. E o núcleo militar está pensando estrategicamente. Demitir o ministro nesse momento seria você estancar a sangria, desculpe. Lembrando Romero Jucá, não é? Mas seria fundamental para evitar que a imagem do governo, que já está bastante arranhada, um governo que caiu para 32% de aprovação, quer dizer, uma queda vertiginosa. O governo Bolsonaro está despencando de um... quem nega isso não tá olhando para as pesquisas, quer dizer, está despencando o governo Bolsonaro, né? E até o Moro perdeu popularidade recentemente por causa da Vaza Jato, né? Desde que o caso das candidaturas laranjas do PSL veio à tona, Bolsonaro tem dito que aguarda investigação para tomar alguma medida. A repercussão do episódio resultou na saída de Gustavo Bebiano da Secretaria-Geral da Presidência. Naquele episódio que envolveu o Carlos Bolsonaro, que eu costumo brincar com as pessoas quando eu converso de política com outras pessoas, dizendo que o Carlos Bolsonaro é a bomba relógio do governo Bolsonaro, mas que é um relógio quebrado, que ele não tem um horário pronto para explodir, então ele pode explodir a qualquer momento. Ela fica dando defeito o tempo todo, né? A Folha mostrou... Cadê?
A polícia também investiga esquema de laranjas no PSL de Pernambuco, estado do presidente nacional da sigla, o deputado federal Luciano Bivar. Como eu disse, o problema não é só em Minas. O problema tem em outras cidades, em outros estados, e na verdade existe uma grande suspeita de que isso na verdade foi uma prática estruturada do PSL, partido de Bolsonaro. Quer dizer, o partido que elegeu um candidato que fazia um discurso anticorrupção realizou corrupção ativa durante a campanha deste dito candidato. É um negócio só no Brasil, gente. Olha, e eu rio, eu quero lembrar vocês que esse tipo de risada é uma risada irônica, que não é que eu acho que isso deve se rir, é uma tragédia. Mas o Brasil, a forma como as coisas acontecem, ela é tragicômica. É uma tragédia que é tão explícita do laranjal. Eu fico usando essa cor laranja, fico fazendo... Porque eu acho assim que tem um elemento de sobrevivência nisso. Se você não lidar com um pouco de humor, você entra em depressão. Você vem aqui pro YouTube e começa a dizer, não, o Brasil é uma piada mesmo, entendeu? Quer dizer, você tem que ter um pouco de humor para não entrar na fossa, né? A Folha mostrou em fevereiro que candidatos com votações pífias receberam ao menos 15 milhões em dinheiro público dos fundos partidário e eleitoral. O porta-voz disse ainda que Bolsonaro não avalia a demissão de Onyx Lorenzoni do comando da Casa Civil, o que vinha sendo defendido por parlamentares simpáticos ao governo, pela incapacidade dele de negociar qualquer coisa. Quer dizer, o governo está parado, então, e o Onyx Lorenzoni, como é ministro da Casa Civil, seria a pessoa, teoricamente, que faria essa articulação, mas é um fracasso. Em uma demonstração pública de apoio a ele, o presidente e Onyx, tá estranho aqui a reportagem, para acompanhar ele a partida do Brasil e Argentina nessa terça-feira pela Copa América. Parece que ele convidou o Onyx para acompanhar a partida Brasil e Argentina lá em Minas Gerais. Espero que o Brasil ganhe, porque senão vão dizer que eles são pé frios, né? E logo contra a Argentina, né? Complicado, gente, complicado. Bem, o governo Bolsonaro, com essa medida, o governo Bolsonaro tem algumas coisas que são curiosas. Ele não demitir esse ministro do turismo, ele está sabotando o seu próprio governo. Quer dizer, não é uma coisa que ele está fazendo para dar uma encarada na oposição. Quer dizer, a própria popularidade do governo vai indo por água abaixo, porque ele vai compactuando com alguém que tem muitas evidências de que estava envolvido em um esquema de corrupção. Quer dizer, a primeira coisa que ele deveria, politicamente, se fosse esperto fazer, ia ser querer se distanciar o máximo que fosse possível desse ministro do turismo, né? O máximo que fosse possível, dizer que não sabia de nada, porque a pergunta óbvia em um cenário diferente seria: presidente, você participou desse esquema? Você sabia que isso estava acontecendo? Muita gente gosta de atacar Lula dizendo que como é que Lula não sabia que estava rolando o mensalão? Como é que Lula não sabia que estava rolando o petrolão? Sempre é uma narrativa que se utiliza em relação a Lula. Usando da mesma lógica, você poderia perguntar para o Jair Bolsonaro, que era o candidato à presidência do PSL, que por isso estava conduzindo a campanha, ele não sabia que estava rolando um esquema de laranjas, dinheiro inclusive que pode ter sido utilizado em sua própria campanha. Cada vez mais eu fico com a sensação que essa eleição que nós tivemos no ano passado foi uma fraude. Foi uma fraude no sentido de que dinheiro foi utilizado através de laranjas para potencializar a campanha do PSL. Pode ter sido até parte desse dinheiro utilizado nos estados dos robôs no WhatsApp para disparar mensagens, não sei. Contratando empresas para poder fazer o disparo das mensagens no WhatsApp. Teve todo aquele escândalo também noticiado pela Folha sobre o disparo de fake news no WhatsApp. Muitas fake news rolando no WhatsApp. A maioria delas vindo pela direita. Teve da esquerda também, mas a maioria veio pela direita. E nós tivemos, além disso, um candidato que foi preso, o Lula, foi preso com a acusação que o juiz estava com todas as evidências. Agora o Correio Brasiliense, a Folha de São Paulo, Band News, The Intercept, vários órgãos da imprensa
basicamente estão dizendo que mostram, né, que o juiz estava comprometido com a prisão do ex-presidente Lula e que estava comprometido em eleger um candidato que fosse da direita, fosse ele do PSDB ou acabou sendo Bolsonaro, e aceitou ser ministro do Bolsonaro, enfim. Quer dizer, o processo eleitoral que aconteceu no ano passado foi um processo eleitoral cheio de fraudes, cheio de manobras políticas, quer dizer. Então, quando a gente diz que a democracia brasileira está erodindo, né, que ela está se esvaindo, ela tem muito a ver com isso, porque a partir do momento que as instituições do judiciário se tornam não confiáveis e agem dessa forma, influindo no processo eleitoral, quando o dinheiro público é utilizado de forma ilegal para financiar a campanha de políticos, e no caso foi o escândalo atinge justamente o partido do candidato vencedor, a democracia brasileira ela fica sob suspeita, não é? Nós temos, sem dúvida nenhuma, mecanismos democráticos frágeis, uma democracia jovem, imatura e tudo mais. Mas esse último processo eleitoral me parece um processo eleitoral inválido. Sendo bem sincero, assim, o correto no Brasil seria dizer, olha, essa eleição não valeu e vamos fazer uma outra eleição, novas eleições. Mas não existe força política para isso nesse momento. E, aliás, é uma coisa que eu tenho refletido, e vou terminar meu vídeo de uma forma um pouco triste, um pouco pessimista, em relação à justiça. Eu acho que no Brasil de hoje, e ao longo da história, eu como historiador digo que isso é a verdade na maior parte da história da humanidade. Na maior parte da história da humanidade, justiça é uma questão de poder. Ou seja, quem tem o poder faz a justiça ao seu modo e diz que isso é justiça. E o que legitima a justiça é o poder para realizar essa dita justiça. A justiça, como ela foi concebida e foi se desenvolvendo ao longo do século XIX, no século XX, influenciada em parte pelo iluminismo, por ideias democráticas, por perspectivas republicanas e da chamada democracia liberal, a ideia de Estado de Direito, concepções de direito que foram se desenvolvendo ao longo do século XX, que falam de coisas como a busca pela imparcialidade dos agentes do judiciário, que os agentes do judiciário devem procurar ser imparciais, um sistema eleitoral em que o financiamento de campanha seja limpo, que o dinheiro seja verificado que foi utilizado dentro dos limites permitidos pela Constituição. Quer dizer, todos esses princípios que garantem uma democracia legítima, que foi um avanço super recente em termos de história da humanidade, enfim, é uma coisa super recente. Primeiro que eles foram minados pelo financiamento privado de campanhas e pela corrupção, e não só no Brasil, em vários lugares do mundo, e no caso brasileiro, que é um país de uma tradição muito autoritária, muito patrimonialista, parece que a nossa democracia imatura, que tinha já vários defeitos, parece ainda mais frágil e ainda mais suscetível a manobras que impedem que ela seja de fato verdadeira, que ela de fato reflita o anseio popular sem esse tipo de manipulação, seja da justiça, o lawfare, né, seja do dinheiro público para fundo partidário e tudo mais. É bastante lamentável isso, eu como um democrata radical. Talvez por isso eu defendo uma outra democracia. Eu defendo uma democracia que eu chamo de ampliada, que ela é muito diferente dessa que nós vivemos. Porque eu entendo que a democracia que nós vivemos é o melhor que é possível dentro do que nós conhecemos agora, mas a gente não pode ficar satisfeito com isso. Nós temos que pensar em construir uma democracia mais substantiva, melhor, mais verdadeira. Os valores democráticos, eles me inspiram, eu gosto deles. Eles estão dentro da minha defesa da democracia na política, democracia no espaço de trabalho, de uma democracia mais direta. Mas eu não estou nem um pouco satisfeito com a democracia que nós temos. Se é que nós podemos chamar de democracia. Talvez fosse mais adequado chamar de um sistema, uma república oligárquica com mecanismos democráticos de seleção de lideranças. Talvez seja isso que nós temos hoje no Brasil.
Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e pense em se tornar um apoiador. E se o tom for um pouquinho triste, se preocupe não. Amanhã eu faço um vídeo mais animado, mais alegre, porque tem boas notícias vindo dos Estados Unidos, então, e tem boas notícias também vindo de alguns países europeus. Então também a gente vai contrabalancear isso daí, tá certo? Se você gosta, então, gente, continue divulgando nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.